Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a crise do sentido, que é algo que se você ainda não passou ou não está passando, provavelmente você ainda vai passar. Por quê? Como isso acontece? Primeiro a gente vive algumas fases na vida, no oba-oba, de conhecer coisas diferentes, de se envolver dentro de atividades que a gente gosta. E aí a vida vai passando, o tempo vai passando, e aí você começa a perceber que muitas coisas que por muito tempo fez sentido para você, hoje não faz tanto sentido mais. E isso é a coisa mais natural do mundo, porque com o tempo a gente vai se modificando, é normal a mudança, é um sinal de amadurecimento. E a crise de sentido, ela é como se fosse um sintoma para você perceber que existe um chamado da sua alma para você buscar coisas, pessoas, situações que façam sentido e esteja conectado com quem você é. Porém, para estar conectado com quem você é, existe uma outra questão na crise do sentido, que é uma questão da despersonalização. É aquele sentimento de não estar mais adequado dentro dos contextos que você está. E aí é nesse momento que você começa a se questionar. Quem sou eu? Qual o objetivo da vida? Pra que eu tô aqui? O que eu gosto? O que eu quero fazer? E existem várias perguntas que a gente fica se questionando aí o tempo inteiro e sem saber a resposta. E o principal sintoma disso é aquele sentimento de que existe um vazio a ser preenchido e que muitas vezes você não faz ideia do que é. A reverberação disso é a ansiedade, é desânimo, é falta de energia para fazer as coisas, é como se houvesse uma nuvem negra encobrindo todas as respostas que ainda não estão disponíveis para você. A crise de sentido nos traz a necessidade de querer saber de tudo muito rápido. Se eu tenho dúvidas sobre algo, eu quero que a resposta apareça aqui agora, na minha frente. E a principal questão de tudo é a gente aprender a desapegar, deixar ir e entender que no momento certo, no momento que nós estivermos preparados para entender essas respostas, a gente vai entender. A gente precisa deixar com que as situações apareçam no nosso caminho para que a gente possa vivenciá-las e aí assim, a partir dessas experiências, automaticamente a gente vai colhendo algumas pistas que a algum ponto, a algum momento vão nos levar às respostas que a gente precisa. E essa crise de sentido, ela pode começar a aparecer em duas situações diferentes. Ou quando algo muito grave, muito triste, muito impactante, desafiador acontece com você, um término de relacionamento, uma doença, qualquer questão, luto, morte de alguém próximo, passa a nos fazer questionar o porquê das coisas. E também existe um outro contexto que é quando tá tudo bem, não tá acontecendo nada demais e simplesmente você perde a percepção de beleza nas coisas, é como se tudo ficasse sem graça, sem motivo, sem sentido, aleatório, e aí você se sente assim. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô fazendo isso? Na maioria das vezes a gente não quer gastar tempo filosofando na vida, né? A gente tem preguiça de pensar, de olhar pra dentro, de se questionar. Só que chega um momento que a vida não dá mais brecha, sua alma fica te chamando. E para ela te chamar para olhar para si, ela vai enviar um sintoma de crise de sentido, que é essa questão da despersonalização, do vazio. Porém, chega um momento que nós não conseguimos mais fugir desse vazio. E aí o que a gente faz? Tenta tampar o sol com a peneira. Como? Buscando fatores externos para preencher esse buraco que existe dentro. Então aí muitas pessoas entram em bebida, em droga, em comida e várias outras coisas com o objetivo ou achando que aquilo ali vai cobrir o interno vazio. Só que isso faz um efeito contrário. E isso cada vez mais te distancia da sua real essência, de quem você é.
E o caminho para superar uma crise de sentido é cada vez mais se conectar. Então, não é fora que eu vou achar as soluções para preencher o meu vazio interno. É internamente, esse vazio é interno. A gente precisa aceitar que a gente nunca vai saber todas as respostas. Se Sócrates, que era um cara foda, dizia que só sei que nada sei, quem é você e quem sou eu para saber, né, exatamente como as coisas funcionam? E a gente não precisa conseguir enxergar sentido em tudo, não. Depende, eu acho que a questão de enxergar sentido é uma mera percepção. É como se a vida nos desse uma tela branca e várias tintas e a gente tivesse a liberdade para pintar e encontrar o sentido nessa pintura, a partir da nossa expressão, a partir do entendimento do que nos nutre. E aí, quando a gente entende o que nos nutre, a gente vai buscar relacionamentos mais compatíveis, carreiras que nós conseguimos aproveitar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, que a gente trabalha com aquela sensação de propósito, que eu estou fazendo o que eu deveria fazer. O que mais? Isso traz o preenchimento no sentido da sua autoestima, você passa a entender melhor como cuidar do seu corpo, como cuidar da sua energia. Nem tudo é só físico, né? A gente não é um corpo, a gente tem um corpo, e o corpo é a reverberação mais densa de tudo que acontece nos outros corpos, né? No emocional, no mental, no espiritual. E quais são as estratégias para lidar com a crise de sentido? Eu não canso de falar de meditar, eu sempre falo meditar porque é um dos principais exercícios de conexão interna. A maioria das pessoas que não tem o costume, não tem a prática, fala: Ai, lá vem de novo mais uma pessoa falando sobre meditação, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo sentar. É tudo prática. A partir do momento que você fizer a força de praticar, vai chegar algum momento que você vai começar a perceber a quantidade de benefícios que aquilo te traz. Outra questão é você voltar a dar valor àquilo que você dava quando era criança. Voltar a fazer atividades que você gostava, porque a criança não tem muito filtro, então ela é só ela. E essa pessoa, essa criança ainda é você. Então se você gostava de cantar, de dançar, de pintar, de escrever, enfim, de qualquer coisa, volte a se conectar com isso. Busque viajar, ter conexão com a natureza. Isso é muito importante também para a gente se encontrar, para a gente se desligar um pouquinho desses pensamentos externos aleatórios que só nos atrapalham e nos sabotam. Faça terapias, busque profissionais que possam te ajudar. Faça terapia convencional, conheça as terapias holísticas, busque um processo de autoconhecimento, busque estar em meio a grupos que estão na mesma busca que você. Desapega, tira o foco da sua mente pensante, só deixa ser, entrega que as coisas que são simplesmente são. O que é porque é, e você não tem o controle de mudar isso, você só tem que acolher com leveza e com carinho para que todas as respostas cheguem a você de uma forma natural, porque a nossa essência é natural, é tudo natural. Então só deixa ir, deixa ser, que uma hora vem. Não tente mascarar sentimentos, os sentimentos fazem parte da nossa experiência, é importante a gente aprender a lidar com eles também. E quanto mais a gente deixa sentir, desapega daquela questão de matutar até chegar na resposta. Quanto mais você faz isso, mais você aumenta a sua percepção para conseguir perceber os sinais e mais você atrai os sinais. Então, era um pouquinho disso que eu queria falar sobre a crise de sentido, que foi algo que eu já passei muito fortemente e por isso, e eu vejo que muitas pessoas passam por isso também. E se você está passando por esse momento e quiser conversar, trocar uma ideia, eu estou disponível, pode me chamar pelo direct que logo que eu puder eu vou dar um pouquinho de atenção, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.